A atmosfera e a biosfera na Amazônia formam um sistema acoplado, produzindo um enorme ciclo de energia e umidade atmosféricas que são transportadas para regiões próximas e distantes. As nuvens da floresta se assemelham às do alto mar, sobrevoando numa atmosfera com muita umidade e pouco material particulado. O volume de chuva que cai sobre a bacia amazônica equivale a uma média de 27 trilhões de toneladas de água por ano. Se esta chuva se acumulasse, em vez de escoar pelo solo, formaria uma lâmina d'água de 1,7 metros de altura, cobrindo todo o país como um verdadeiro oceano. As ações antropogênicas na região amazônica provocam mudanças no ciclo hidrológico, no ciclo de vida dos aerossóis e das nuvens. A emissão de gases de efeito estufa, o desmatamento e a queima de biomassa podem resultar numa redução de precipitação com maior suscetibilidade a incêndios, induzida pela maior presença de aerossóis. Para entender melhor estes fenômenos climáticos, pesquisadores brasileiros, norte-americanos e europeus estabeleceram um acordo de cooperação científica resultando no programa GoAmazon, Green Ocean Amazon. Através do projeto ARM, Atmospheric Radiation Measurement, do Departamento de Energia dos Estados Unidos, foi possível empregar uma grande quantidade de equipamentos que permitem um detalhamento de medidas e coletas até então inéditas no Brasil. Esse é um projeto, na verdade, um grande laboratório que vai nos permitir novos conhecimentos que antes não era possível por conta do próprio desenvolvimento tecnológico, em parte, que não era tão avançado quanto é hoje, em equipamentos de medidas, como também nessa organização, nessa articulação de muitos grupos de pesquisa, de áreas que são complementares. Assim, é o maior, de longe, o projeto mais importante visando o conhecimento, o aprofundamento do conhecimento da física das nuvens e da chuva, que já foi realizado na Amazônia. Além das pesquisas de física e química da atmosfera, o GoAmazon foi ampliado para os sistemas ecológicos terrestres para atender a uma preocupação dos pesquisadores brasileiros e norte-americanos. A atmosfera ela não é um sistema isolado. Ela depende do que acontece aqui na superfície, em termos biológicos, em termos de vida. É por isso, daí a riqueza e a importância da Amazônia. A biodiversidade influencia e muito a formação desses compostos que vão para a atmosfera, que são transportados por movimentos atmosféricos, não apenas em nível local, mas em nível regional e até em nível global também. Convection and the formation of clouds here that starts with a seed of aerosol is really important to the whole global climate because of just the way the global atmosphere works, with the boundary layer being having a higher mixing rate here. You can actually affect the whole global climate with the whole clouds and rain that occurs just in this area. O GoAmazon procura entender como os aerossóis, juntamente com as alterações dos fluxos de calor e energia à superfície, influenciam os ciclos de vida das nuvens em condições de atmosfera limpa. Assim como os ciclos de vida das nuvens e dos aerossóis são influenciados pelo transporte de poluentes de uma mega cidade tropical. Manaus, capital do estado do Amazonas, é a maior metrópole tropical do mundo. Possui quase 2 milhões de habitantes, uma frota de 700 mil veículos e um setor industrial bastante diversificado. O programa GoAmazon transformou esta cidade em um laboratório modelo para estudar como se dá a interação entre as partículas da poluição, os compostos orgânicos voláteis emitidos pela floresta e as nuvens. Uma definição técnica do aerossol é que ele é material suspenso num gás. Ele é um material líquido ou sólido suspenso em gás. Então, quando a gente fala de aerossol na atmosfera, é esse material que está suspenso no ar. São partículas que podem variar de tamanho até
de nanômetro a micrômetro. Então são partículas bem fininhas que não são visíveis a olho nu, mas que estão em todo lugar da atmosfera, elas estão presentes. O GoAmazon pretende compreender os impactos que a poluição atmosférica de Manaus provoca no sistema tropical amazônico e suas possíveis influências no clima regional e global. The Amazon is an interesting continental region because it represents what the year 1750 might have been like in the world. And when we're talking about climate change, we need a 0 point. We need to know the original. Today we have the year, well now we're up to 2016, today we have the final. But to talk about change, we need to know the original. And there aren't too many places on the planet that you can go to get at the original. Numa extensão de 250 quilômetros quadrados, foram estabelecidos 5 sítios experimentais instrumentados para detalhar as emissões da floresta, da pluma de poluição de Manaus e também do desmatamento. O sítio T0 da Torre Ato é localizado a 150 quilômetros a nordeste de Manaus, no seio da floresta amazônica. O sítio abriga instrumentos para medir a dinâmica dos ecossistemas, condições meteorológicas, fluxos de energia e gás carbônico, aerossóis e gases traço. No sítio do Projeto Ato, lá as condições são ainda mais próprias, tem muito menos poluição, né? Tem muito menos chance de poluição humana chegar até lá. So one of the things we learned already is that it's pretty difficult, well, worldwide, to find a place that's essentially pristine, so without human signatures. Even in this very remote place, we see for most of the year some influence from human activities. This means essentially that also globally, the atmosphere over most continental places is already in a perturbed state. So we are focusing on aerosol particles in the atmosphere, and we want to understand particularly the role of aerosol particles in this very important ecosystem, and then essentially learn about the role of aerosol particles for the climate system. A gente pode monitorar todo o desenvolvimento de aumento de gases, de limpeza aqui na floresta relacionado a umas rajadas do vento, e a gente não perde nada. Então, durante o dia, quando tem uma circulação entre a atmosfera livre e a floresta, sempre tem um vento que limpa esse gás carbono e traz isso para a atmosfera para ficar no equilíbrio. Durante a noite, a floresta fica mais decoplada, então a gente tem um estoque de vários gases, por exemplo, gás carbono, nitrogênio reativo, e de manhã, depois de nascer o sol, temos primeiros ventos que limpam este estoque de gás. E isso é um foco da nossa pesquisa aqui também para ver qual é a diferença durante a noite, quando tem este estoque, esses gases que se acumulam nos primeiros metros, e quando tem a primeira rajada do vento que limpa isso. There's some technical challenges right now that we want to measure now also these compounds on this tall 300-meter high tower. So we have to install our inlet lines up to there and to bring the air down into the container where we can put our instruments. There are many compounds that are emitted by like the trees around us, but also by human activities like burning fuel and so on. That get oxidized in the atmosphere by the reactions we're looking at. Then they get water soluble, so with the rain they can come down again and be removed from the atmosphere. So this means that the atmosphere cleans itself with the help of these chemical reactions. One of the main driving objectives behind the Atto research is to understand the global carbon cycle. So what we're trying to understand here is what is the role of the biosphere in regulating the atmospheric carbon cycle. Does the Amazon forest right now act, for instance, as a sink that takes up carbon from the atmosphere, or is it maybe a source of carbon that goes into the atmosphere? O sítio T1 é localizado no campus do INPA, na cidade de Manaus. O sítio está equipado com a estação meteorológica e de qualidade do ar automatizadas para coletar dados sobre as condições meteorológicas básicas e poluição na área urbana. O sítio T2 está localizado perto da cidade de Iranduba, entre Manaus e Manacapuru. Este sítio está equipado com instrumentos para medir gases traço e aerossóis. O sítio T3 está localizado em uma atmosfera prístina, onde a pluma de poluição de Manaus o cruza regularmente.
Neste sítio serão realizadas medidas de aerossóis e nuvens perto de Manacapuru, na direção média do vento oriundo da cidade de Manaus. Esse sítio foi escolhido com o propósito de avaliar como se dá o processo de formação de nuvem e aerossóis secundários numa região localizada a sudoeste da região metropolitana de Manaus. E um dos focos da pesquisa é avaliar como a poluição dessa área urbana afeta o processo de formação de nuvens e aerossóis secundários nessa região. O sítio de floresta natural ZF2 está localizado a 50 quilômetros ao norte de Manaus. Abriga a instrumentação de medidas da dinâmica do ecossistema, das condições meteorológicas, micrometeorológicas, fluxos de energia, aerossóis e gases. Os impactos da poluição atmosférica não são iguais em todos os lugares. Há particularidades nos processos de química atmosférica que aparecem na interação da pluma urbana com os compostos orgânicos voláteis, VOX, na sigla em inglês, emitidos pela vegetação. And so now you have this cycle of the emissions from the plants producing the particles, affecting the clouds and the rainfall, which are then affecting the plants themselves. And this cycle, we're interested in how susceptible is that to anthropogenic activities, both pollution that can interfere in the chemistry, as well as general changes in the heat flows and water vapor that can affect cloud formation. A ideia é fazer amostragens detalhadas do que acontece próximo à superfície, até aproximadamente 50, 60 metros. E a gente vai usar, nós estamos usando um balão cativo para levar uma sonda, que a gente chama de tether sonde, que vai fazer perfis a cada hora, perfis atmosféricos a cada hora, até aproximadamente 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. Perfis de temperatura, umidade, pressão, vento, ozônio e aerossóis, né, material particulado. E a gente vai usar esses perfis para saber o nível de transporte, como que o transporte ocorre dentro da camada limite como um todo. Os VOX correspondem a algumas centenas de substâncias, dentre as quais as mais conhecidas são os isoprenos e terpenos, emitidos pela vegetação como resposta ao estresse oxidativo. Um dos objetivos é descobrir o quanto esse estresse vegetal é intensificado pela poluição, uma vez que os VOX também podem se transformar em aerossóis e funcionar como núcleos de condensação, interferindo na formação de nuvens e de chuva. Nós fazemos especialmente medidas de compostos orgânicos voláteis emitidos pela floresta. Esses compostos orgânicos voláteis eles são muito importantes porque uma grande parte deles reage, né, quimicamente na atmosfera e formam partículas. E uma boa parte dessas partículas são utilizadas depois como os núcleos de condensação de nuvens. Então é um processo simbiótico de produção de chuvas na Amazônia, que além da floresta fornecer parte da umidade das chuvas, ela também fornece uma grande parte dos núcleos de condensação que dão início às gotas das nuvens na chuva. Além dos equipamentos colocados na superfície dos sítios de pesquisas, 2 aeronaves laboratórios são empregadas em voos sobre áreas específicas. A aeronave G1, do Departamento de Energia dos Estados Unidos, e a Halo, do Max Planck Institute da Alemanha. Nas campanhas meteorológicas, o avião norte-americano voou mais baixo na baixa e média atmosfera e o alemão mais alto na alta atmosfera, integrando os dados coletados nos sítios de pesquisas de superfície. O avião de pesquisas Gulfstream ARM-1 G1 é utilizado para coletar medidas de nuvens, gases traço e propriedades dos aerossóis. 2 tipos de voos foram planejados. No primeiro, a pluma de poluentes será entrecruzada em múltiplas distâncias para se determinar a evolução de suas propriedades em direção do vento. Trajetos contra o vento e além do limite da pluma vão possibilitar comparações entre as massas de ar em condições limpas e poluídas. No segundo tipo, a aeronave fará coletas ao longo da gradiente a favor do vento em Manaus para definir a extensão da pluma. Boa parte dela, de origem veicular, se desloca de nordeste para sudeste, isto é, de Manaus para o município vizinho Manacapuru. Entre os vários equipamentos existentes no avião,
há sensores nas asas capazes de medir o tamanho das gotas presentes nas nuvens. O experimento visa entender a intensidade e extensão da pluma e a perturbação que ela causa na atmosfera da floresta. O avião alemão High Altitude and Long Range Research Aircraft, HALO, se junta ao avião G1 na campanha intensiva de voos para coletar dados de gases traço, aerossóis e nuvens, em distâncias que podem chegar a 15 quilômetros de altura, além da capacidade de voar dentro das nuvens. Estas medidas serão utilizadas para caracterizar a poluição de Manaus e sua evolução durante a propagação sobre a atmosfera da floresta, permitindo avaliar os impactos nas propriedades das nuvens. HALO indeed is a unique platform. It can reach altitudes like no other research aircraft, reaching basically from the surface to over 15 kilometers in altitude, basically as high as convection goes even in this region. And it has a payload of instruments that covers the entire range of trace gases in the atmosphere, different sorts of aerosol measurements such as chemical composition, sizes, number concentrations, and in addition it includes a complete set of cloud microphysical measurements that tell us what sort of particles are in clouds. Are they water, are they ice, how big are they, how are they formed? And in addition to that, we also have a complete set of measurements of atmospheric radiation. As medições fornecerão um conjunto de dados de suma importância para aprimorar a representação em modelos tropicais de aerossóis orgânicos, de esquemas de nuvens e convecção e de componentes de vegetação e como estes são afetados pela poluição. A aeronave que se chama HALO, ela voou 89 horas, em torno de 89 horas, foram diversos voos de longa distância com coletas de 4 diferentes componentes de pesquisa, estudos de floresta, deflorestado, a região de divergência em cima do topo das nuvens, as regiões poluídas, não poluídas, que foram trabalhadas de uma forma coordenada com o controle de tráfego aéreo, com os observadores militares, com os observadores científicos. Nós tivemos discussões aqui, foi um trabalho intenso durante um mês que envolveu uma centena de pesquisadores. Durante quase 68 quilômetros que a pluma de poluição de Manaus percorre até Manacapuru, as partículas interagem com os gases da atmosfera e se modificam durante o percurso. A localização do sítio T3 tem a vantagem de possibilitar aos cientistas estudar o resultado dessa transformação e seu impacto nas nuvens e no clima local. 120 equipamentos foram empregados para coletar partículas e gases da atmosfera. We have a scanning particle sizer and an ultrafine particle counter and also a regular. We have about 4 or 5 different things that give you particle number and particle size distribution. I'm running 2 containers full of instruments. The other one is mostly focused on the gas phase measurements. As informações sobre estas medidas são posteriormente armazenadas em banco de dados usados em modelos computacionais. Balões meteorológicos são também lançados para medidas na camada limite atmosférica a cada 6 horas. Dispostos a entender melhor a formação de chuva não apenas na Amazônia, mas em outras regiões do país, a equipe do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos CPTEC-INPE e pesquisadores de outros países trabalham em conjunto no projeto Acrid com Chuva. O Acrid com Chuva coletou dados em 5 pontos de amostragem, distribuídos em diferentes regiões do país. O projeto tem como objetivo compreender os processos físicos associados à formação e evolução das nuvens de tempestade, que crescem em escala de alguns quilômetros. O melhor entendimento destes processos, descritos atualmente com pouca precisão, deverão trazer melhorias na previsão do tempo e clima. O Acrid com Chuva ainda irá gerar dados para a pesquisa dos efeitos dos aerossóis na formação de nuvens de chuva, de interesse ao desenvolvimento de modelos de alta resolução de previsão do tempo e de mudanças climáticas. Muito importante a pesquisa realizada na região norte, porque geralmente a região norte é uma região mais imprevisível em relação à previsão do tempo. Daí a importância de melhorar a pesquisa
nos diferentes sistemas meteorológicos ou sistemas de nuvens que atuam na região norte do Brasil. Dessa forma, isso vai poder contribuir na melhora na previsão do tempo, numa área que hoje em dia, para nós que fazemos previsão do tempo, é um desafio. Com o advento do Go Amazon, o Acrede com Chuva, que já previa uma campanha em Manaus, foi integrado a este grande experimento, formando o seu componente aéreo. O projeto Acrede com Chuva, ele tem um conjunto grande de objetivos que envolve desde a química, atmosférica, a microfísica, envolve a parte de transferência radiativa, mas de uma forma geral é para o entendimento de como as modificações antrópicas modificam as nuvens na região amazônica. Sobre um dos contêineres está um radar com alcance de 100 quilômetros que examina o formato e a constituição de nuvens formadoras de chuva. Os instrumentos medem também o tamanho das gotas nas nuvens e os tipos de cristais que as formam. As formas das gotas podem ser horizontais, elípticas ou oblongas. Por meio do radar, pode-se examinar a proporção de água e de gelo no interior das nuvens. Desse modo, obtendo informações que escapam dos satélites usados na previsão do tempo. Os pesquisadores verificaram que as nuvens com muitos raios são mais altas e abrigam uma diversidade maior de cristais de gelo e granizo do que aquelas que produzem menos raios. O avião norte-americano G-1 e o avião Halo decolam seguindo um plano de voo sobre determinadas regiões. Os sobrevoos são realizados no período da manhã por cerca de 3 horas e cortarão transversalmente a pluma de poluição. Data being collected by the aircraft, they actually start in Manaus and will do a transect all the way down to where our site is, downwind of Manaus, so we can compare actually what the gas phase aerosol precursors and the aerosols look like at the ground, and that's what we're measuring here, versus what they look like aloft. As informações apuradas sobre as nuvens serão confrontadas com as do satélite GPM, que deve permanecer em uma órbita de 400 quilômetros de altura, enviando informações sobre as nuvens de chuva em quase todo o planeta. O GPM vai passar 2 vezes por dia sobre Manaus, complementando nossas informações. Halo was flying beneath the satellite, so Halo did actually meet the satellite in the air. Of course, the satellite is flying much higher, but the timing was exactly over the radars from the Chuva campaign. So one objective was to look if the satellites, which of course measure also something like cloud droplet size or reflectivity of the clouds, if they do a good job. Todas as informações geradas pelos diversos projetos e sítios do Go Amazon estão sendo compartilhadas em um banco de dados com acesso livre para qualquer pesquisador e para alunos interessados. Essa base de dados, os pesquisadores que têm interesse em utilizar os dados gerados pelo projeto podem acessar a página do Go Amazon, fazer um cadastro, né, e vai ter acesso à maior parte dos dados que são inseridos nessa página. Os pesquisadores acreditam que os dados coletados, combinados com a modelagem computacional já utilizada para a previsão do clima, podem criar uma base sólida de conhecimento teórico e aplicado sobre a chuva continental. Modelos não são perfeitos e nunca serão, porque eles são uma representação, no melhor da nossa capacidade, uma representação da realidade. Então, eles nos ajudam a entender o nosso sistema, como ele funciona, como ele vai se comportar daqui a um tempo, mas ele é um modelo, ele vai ter sempre essa incerteza e o que a gente pode fazer é tentar diminuir ao máximo essa incerteza e para isso a gente faz observações e tenta colocá-las no modelo para poder fazer com que ele tenha uma performance cada vez melhor. A partir da composição deste grande banco de dados, pretende-se compreender com maior precisão como os aerossóis orgânicos e aqueles gerados a partir da poluição urbana influenciam os ciclos de vida de nuvens e chuvas características da região amazônica. Os cientistas já sabem que os aerossóis têm papel central na formação de nuvens e na precipitação. Mas o objetivo é entender com maior profundidade como estes processos físicos e químicos ocorrem na atmosfera amazônica.